Enquanto nós refletimos e meditamos nela. Amém. Vocês podem sentar. A paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Esta é uma frase atribuída a Martinho Lutero, enquanto ele desenvolvia a reforma junto com seus companheiros de fé, ministério e o povo que abraçava a verdade. Essa verdade expressa algo que acompanha a igreja desde o início. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. A reforma é uma expressão disso. Lutero buscava a paz com a igreja de sua época, com todos os cristãos. Mas no momento em que a verdade ficava em jogo, a verdade era ameaçada, nem sempre era possível ter paz com todos. Aí a paz era negociada por causa da verdade. É por isso que houve divisão. É por isso que surgiu a nossa confessionalidade luterana. Porque mesmo buscando a paz com todos, não era possível. A verdade prevalecia, ainda que não houvesse comunhão. E nós lembramos isso, porque a nossa igreja também comemorou mais um ano essa semana, na quarta-feira. A IELB comemorou 120 anos de fundação. Há 120 anos sustentamos aquilo que acreditamos, a verdade de Deus que recebemos da sua palavra. Ainda que isso nos cause divisão com muitos. Também é importante lembrar que nessa semana celebramos mais um ano da Confissão de Augsburgo. 496 anos na quinta-feira. Desde 1530, quando ela foi anunciada e lida diante do imperador. A Confissão de Augsburgo é um conjunto de artigos que expressa a nossa fé. Foi pedido para que fosse relatado aquilo que cremos como luteranos. E ali estão os artigos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre perdão de pecados, sobre igreja, sobre ministério, sobre justificação pela fé. Temos um artigo enorme sobre isso. E quando nós expomos esta confissão de fé, em 1530, alguns pontos foram bem aceitos pela cristandade da época. Outros foram rejeitados. Não, a gente não crê que a ceia é dessa forma. A gente não crê que há a igreja onde há a palavra de Deus. Não, tem que estar submisso a uma autoridade ali terrena específica. Então, nós, luteranos, negamos a comunhão porque sustentamos a verdade. Nem sempre a verdade que carregamos nos permite ter comunhão com todos. Isso é o que Jesus fala no texto do Evangelho. Parece até estranho. Já começamos o primeiro versículo, Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Como assim, Jesus? O Senhor não veio trazer paz. O sentido desse texto é exatamente que aqueles que carregam essa mensagem, eles não têm comunhão com todos. Esta é a mensagem que divide o mundo. Ali, no tempo da reforma, não dava para ter comunhão com todos os que se diziam cristãos. Não dava para acreditar que chegamos a Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, através dos nossos méritos, das nossas obras. Opa, calma. Cremos que Deus é o Criador de tudo, mas não chegamos a Ele pelos nossos merecimentos. Nós chegamos a Ele por causa da morte de Jesus. Então nós não temos comunhão com todos. Nós confessamos a fé que foi passada.
E Jesus já ensinava isso desde o início. Eu vim trazer paz. Nem sempre a mensagem que carregamos nos permite ter paz. Nem com os que dizem cristãos, nos que se dizem cristãos, com todos, e nem, às vezes, com os de fora, que não se dizem cristãos. Jesus diz no versículo 25, segundo versículo da leitura, 35. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Como assim? Jesus veio trazer divisão dentro de casa. Nós entendemos da mesma forma. Nem sempre o batismo que nós recebemos para pertencermos a Deus é entendido por todos. Nem entendido e nem aceitado por todos que estão à nossa volta. Às vezes confessar a Cristo, confessar a nossa fé faz com que os outros não nos aceitem bem, por causa daquilo que cremos. Houve uma notícia no Vietnã em 2024 que diz assim: 2 famílias foram expulsas de suas aldeias por abandonarem a religião tradicional e seguir a Cristo. Perderam suas casas e pertences e passaram a viver em abrigos temporários com a ajuda de igrejas locais. Eles foram abraçados pelos seus irmãos, mas foram negados, negligenciados e abandonados por pessoas da sua própria família, por causa da fé que receberam. Na Índia, em 2026, teve uma notícia também. Uma jovem cristã chamada Sônia foi declarada morta, entre aspas, por sua família e expulsa da aldeia, depois de se recusar a negar a fé em Jesus. Segundo o relato, moradores chegaram a exigir que ela pisasse em sua Bíblia. Esse é mais um caso. Não é tão difícil. Jesus nos falava isso desde o início. Olha, a mensagem que vocês carregam não é uma mensagem que todo mundo vai receber. Mas eu vos digo que esta é a minha mensagem. É a mensagem do Senhor. Ainda uma terceira notícia que eu vi aqui, que eu separei. Índia, 2025. Uma família cristã com 5 filhos foi expulsa da aldeia após se recusar a renunciar à fé e retornar ao hinduísmo, religião predominante na Índia. Os moradores invadiram a casa e jogaram seus pertences para fora. Então, que humilhação. Aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, e foram abandonadas. E isso a gente ouve sobre muçulmanos também, que abandonam sua fé e creem em Jesus. Então Jesus trouxe essa informação. 2000 anos depois, ainda, enquanto a igreja estiver na terra, a mensagem que carregamos, ela causará divisão ao mundo. Essa é uma das marcas que a igreja carrega desde o início. E Jesus fala essa mensagem exatamente no momento em que ele envia os seus discípulos. Esse é o segundo discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. O primeiro é aquele bem conhecido, o Sermão da Montanha. Jesus ensina sobre as bem-aventuranças, felizes aqueles que choram, felizes os que têm misericórdia. E nesse segundo discurso, o primeiro é no capítulo 5, do 5 ao 7. No segundo discurso, capítulo 10, agora ele envia os seus discípulos. Agora vocês estão com um certo ensino, vocês receberam essa mensagem, agora vocês vão adiante. Vocês vão avisando nas aldeias de Israel que o rei chegou. Eu estou aqui. Essa é a mensagem. Cristo é a mensagem. Vocês vão levar essa mensagem. Agora tem uma coisa para dizer para vocês. Nem todos vão receber essa mensagem. Falem da minha paz, mas se não receberem, mantenham com a paz, sigam em frente na missão de vocês. É nesse mesmo texto, nesse mesmo discurso antes, ele diz: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ovelha no meio de lobo não é algo muito confortável, não. Então, Jesus enviou os seus discípulos para o mundo com essa consciência. Nem sempre seremos aceitos.
E desde o início da igreja ali, primeiros séculos, a gente tem até os concílios, né, da igreja. A gente confessou aqui conforme a fé declarada no concílio de Éfeso. Tem o concílio de Niceia, Constantinopla. E são concílios, reuniões de líderes da igreja para definir a fé. Olha, nós cremos que Jesus é assim. O primeiro concílio foi feito porque, o de Niceia, o primeiro concílio ecumênico, porque alguns estavam acreditando que Jesus era uma criatura. Então a igreja se reuniu para dizer, não, Jesus não é uma criatura, Jesus é verdadeiro Deus, gerado do Pai. É por isso que dizemos no credo niceno, creio em Jesus, verdadeiramente Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos. E ali houve uma divisão, mas a fé, a verdade precisou ser mantida. A igreja veio caminhando e prevalecendo na verdade que recebeu. E assim, às vezes causando divisão no mundo. É por isso que nós temos a nossa confessionalidade e nós dizemos com muita tranquilidade que nós não aceitamos qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de crença a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Nós cremos, temos uma doutrina muito específica que nos divide de muitos que se dizem cristãos até, a respeito da Santa Ceia, a respeito do batismo, que não é um mero símbolo, mas é a regeneração de Deus. E isso nos causa muita divisão. Na Santa Ceia que recebemos o verdadeiro corpo e sangue, e não é apenas uma memória do que aconteceu, mas recebemos o perdão dos pecados. Isso também nos causa divisão com muitos. Mas é uma divisão que Jesus já nos alertou. Nós temos essa mensagem, Jesus nos deu. E neste mundo a nossa vida nem sempre vai ser confortável. Quantos até posso dizer que alunos em escolas, pessoas, jovens, crianças, não até sofrem bullying por causa da fé, porque dizem que creem no Senhor. Até o apóstolo Paulo também diz que o evangelho é loucura. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos que detinham conhecimento, né, da época, entendiam que o evangelho, um homem morrer para salvar, era uma loucura. Como isso é possível? Mas a igreja continua. É por isso que eu fui salvo. É porque Jesus morreu, é porque Jesus ressuscitou. Para os judeus era um escândalo. Deus, verdadeiro Deus, se fazer homem e morrer. É um escândalo, não aceitamos isso. Mas a igreja diz que, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o conteúdo da mensagem que nos salvou, que nos faz, mesmo neste mundo, aceitar essa divisão que acontece por causa de Cristo. Quem ama seu pai ou a sua mãe, o versículo 36 diz, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Então nós entendemos isso já. Os piores inimigos às vezes são os próprios parentes. Por causa da fé é abandonado, é negligenciado. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. É por isso que pessoas, mesmo sendo abandonadas, elas mantêm a fé. Porque Jesus disse, quem ama seu pai ou sua mãe, quem ama mais ser aceito pela sua família, pelos seus amigos, mais do que a minha verdade, mais do que a mensagem que recebeu, não é digno de mim. Então, quando nós vemos ou vivenciarmos esse fato de, por carregarmos a mensagem, não temos comunhão com todos, isso faz parte do que o Senhor falou, da nossa caminhada aqui na terra. Mas nós sabemos para onde vamos e nós sabemos aquele que nos chamou. A nossa verdadeira casa não é aqui. É em Deus. É quando Ele voltar. No lar celestial. Um cristão idoso vivia longe de sua terra natal. Durante muitos anos, sofreu perseguições, perdeu bens e foi rejeitado, até por familiares, por causa da fé. E alguém perguntou, o senhor não sente saudade de casa? O senhor não tem esse pesar no coração por ter sido negligenciado? E a resposta, sinto, mas eu ainda não cheguei em casa. A minha casa é o céu. Aqui sou apenas peregrinos. E nós entendemos isso.
Ainda que vivamos num mundo desconfortável por causa da mensagem que carregamos, nós sabemos para onde vamos, sabemos qual é essa mensagem que nos salvou, que perdoou os nossos pecados, e sabemos aquele que nos deu essa mensagem. Aquele que nos deu, ele também voltará para estar conosco de fato, plenamente. E todos verão que de fato essa mensagem, ela vale a pena. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Há uma frase que diz que o cristão ele tem que estar pronto para duas coisas. Uma, o apóstolo Pedro até fala, que é dar razão da sua fé, ou seja, falar daquilo que ele crê, poder dizer aquilo que ele crê quando ele é interrogado ou em algum momento específico, falar da sua fé. Para isso temos o credo apostólico de forma bem clara, não é? A gente que sabe de qual o credo apostólico, citamos geralmente da forma como ele é. Ali é uma expressão da nossa fé. Pai, Filho, Espírito Santo, que cremos sobre cada um. Dar razão da sua fé, saber no que ele crê, saber a mensagem que ele carrega e morrer por ela. É o que Jesus está falando nesse texto. Então a mensagem que carregamos, ela é clara, ela é salvífica, mas ao mesmo tempo ela divide, separa a igreja do mundo. Quem procura seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquecer a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Então não há nada que deva estar mais na nossa atenção, no centro do nosso coração, do que a mensagem que recebemos, do que Cristo crucificado, que é a nossa salvação. Porque Jesus diz, terá a vida verdadeira. Nós sabemos que essa vida já nos foi dada. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. E nós recebemos esta mensagem junto com esta vida, porque a mensagem ela é viva. Nós recebemos no encontro que nós tivemos com Deus, o Senhor. Deus marcou um encontro conosco. E isso foi naquele momento bem especial que nós precisamos sempre lembrar. Como disse Lutero, né? Sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e lembre-se a quem você pertence. Então vá e viva o dia de acordo. Ou seja, sabendo que você recebeu essa mensagem, sabendo a quem você pertence. Esse encontro foi no nosso batismo. Eu lembro a data do meu batismo. Eu não sei quantos aqui lembram a data do seu batismo. Levanta a mão assim quem lembra a data do batismo. Olha só, alguns lembram, outros não. O meu foi ali em 15 de dezembro de 96. Cada um teve um encontro com Deus. Deus marcou aquele encontro. Aqueles que não lembram do seu batismo, mas sabem que foram batizados, preservam a mesma fé. O mais importante não é lembrar o dia, é lembrar que esse encontro aconteceu. Deus marcou o encontro ali conosco. Ainda que nós não sabíamos antes desse encontro, mas Deus sabia. Falando na nossa confissão de fé, a confissão de Augsburgo, tem outro documento confessional que é a Fórmula de Concórdia. E ela fala assim, declaração sólida, artigo 11. Cristo chama do mundo todos os pecadores e promete-lhes descanso. Oferece-lhe a remissão dos pecados e a vida eterna aos que aceitam esse chamado. Ele promete o Espírito Santo, iluminação, santificação e preservação na verdadeira fé até o fim. Foi isso que ele nos entregou. Mas essa aceitação que nós tivemos dessa mensagem não veio de nós. Deus nos deu por sua graça. Porque Ele assim nos salvou, Ele nos amou, Ele nos ama. Ele não só nos deu, mas Ele nos mantém nessa mensagem. Por isso que a gente pode até se perguntar, será que diante de perseguições que há pelo mundo, será que eu manteria a fé firme? Mas uma coisa estejamos certos, o mesmo Deus que nos deu a mensagem e que mantém os seus, que nós tivemos aqui exemplos, mantiveram a sua fé, mesmo diante da rejeição, o mesmo Deus nos manteria se nós passássemos por situações como muitos de nossos irmãos.
mas ainda assim fazemos parte da mesma igreja. Algum tipo de divisão, com certeza nós vivemos, de separação. Nós vivemos. Então Deus nos preserva de acordo com aquilo que Ele nos permite passar. Porque Ele nos chamou. Nós aceitamos não por causa da nossa capacidade. A capacidade do coração humano, pecador, caído, é rejeitar a Deus. Mas Deus, no encontro que Ele marca, Ele nos concede a verdadeira fé. Como diz no 3º artigo do credo sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos chama, nos ilumina, nos dá a verdadeira fé. Ainda na fórmula de concórdia, declaração sólida, artigo 11 diz, um dos nossos documentos confessionais, a eterna eleição de Deus não deve ser considerada fora de Cristo, mas em Cristo, que é o livro da vida, no qual estão escritos todos os eleitos. A Escritura testemunha que Deus nos elegeu em Cristo. Ainda diz sobre esse encontro que Deus marcou conosco. Foi um encontro muito antigo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, para nos dar essa mensagem. A eleição, a eterna eleição de Deus, diz, artigo 11 da fórmula de concórdia, declaração sólida, a eleição de Deus eterna não só prevê e concede de antemão a salvação dos eleitos, mas é também por causa do gracioso beneplácito de Deus em Cristo Jesus, causa de nossa salvação e de tudo quanto pertence a ela, porque sobre essa eleição está fundada a nossa salvação, de modo que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então Deus marcou esse encontro, Ele nos elegeu nele e Ele nos mantém. Tudo que pertence a essa fé, Ele nos dá. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra essa fé. Então pode o mundo estar contra nós. Pode o inferno com o diabo e seus anjos estar contra nós. Mas o Senhor nos mantém. No hino Castelo Forte, Martinho Lutero diz, ainda que percamos os bens, a vida e o lar, e tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. E é isso que o Senhor Jesus fala aqui. Aquele que tem a Ele, tem a vida eterna. Nós recebemos a Cristo. Nós temos a vida eterna. Nos alegremos porque essa mensagem nos foi dada. Diante das provações, diante das tentações. No nosso batismo, nós recebemos essa rica mensagem e somos mantidos nela. Você recebeu essa mensagem. Você que foi batizado, você recebeu. Este é o fundamento da nossa fé. Hoje e para sempre. Esta é a mensagem que divide o mundo, mas que nos dá a verdadeira vida eterna para sempre. Amém. Que a palavra de Deus vos preserve nessa fé, ainda que haja divisão.